Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Deixa aberto aí. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: não apagueis o Espírito. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do 19 ao 22. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Domingo passado o Senhor tratou um pouquinho mais conosco sobre nos reconciliarmos com as pessoas com quem a gente tem alguma coisa contra, principalmente com os nossos irmãos em Cristo. E naquela ocasião o Senhor disse que isso só é possível se nós amarmos as pessoas como Deus nos ama, se nós formos mansos e humildes como Jesus, e se a gente tiver disposição para pedir perdão e também perdoar as pessoas. Então eu espero do fundo do meu coração que esta palavra tenha tocado a sua vida, renovado a sua mente e transformado a sua vida. Não apagueis o Espírito. Esse é o tema de hoje. Eu quero ler mais um texto com os irmãos. Atos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 6 ao 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Então nosso Senhor voltará. E nós cremos que em breve Ele voltará. Irmãos, os discípulos de Jesus, nessa ocasião, eles ainda alimentavam a ideia de que o reino de Deus se limitava a um governo físico, a um governo terreno, um governo político, sobre a terra. E a pergunta que eles fizeram aqui no versículo 6, vou repetir para os irmãos: será, Senhor, este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles fizeram essa pergunta para Jesus. E essa pergunta revela que a expectativa deles era que naqueles dias Jesus instituísse o seu reino
de imediato na terra, libertando assim Israel do Império Romano e de todos os seus inimigos. Então essa era a expectativa deles. Ou seja, os discípulos pensavam que o reino de Deus era terreno em vez de espiritual, que seria estabelecido pelo poder e pela força, irmãos, e não pelo amor. Eles pensavam isso. E Jesus, lhes respondeu que não competia a eles saber destas coisas, que isso era uma exclusividade do Pai. E após Jesus esclarecer isso para eles, irmãos, a curiosidade deles, Jesus chamou a atenção deles para uma questão mais imediata. Que questão é essa? A condição deles e a abrangência da missão para a qual eles seriam comissionados. Jesus disse para eles no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então eles estavam preocupados com uma coisa. Perguntaram para Jesus, Jesus esclareceu e também chamou a atenção deles para algo mais, uma questão mais imediata, que era a condição deles como discípulos e a abrangência da missão para a qual seriam comissionados. E para qual missão, irmãos, os discípulos foram comissionados? A missão de fazer discípulos de todas as nações. Foi esta a comissão que eles receberam de Jesus. Está escrito lá em Mateus 28, no final. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém, irmãos? E para fazer discípulo, é preciso haver renúncia. Sair da zona de conforto para ir e alcançar os pecadores perdidos. Para fazer discípulos, é necessário isso. E uma vez alcançados, aqueles que estavam perdidos nas trevas, uma vez alcançados com a salvação pela graça de Deus, eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também eles precisam ser ensinados a guardar todas as coisas que Jesus ordena para os seus discípulos. Então, quanto à condição dos discípulos nessa missão, eles deveriam ser o quê? Testemunhas de Jesus. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, a condição deles, nesta missão dada por Jesus a eles, é ser testemunha de Jesus. E qual era a abrangência, irmãos? Qual é a abrangência, melhor dizendo, da missão? Eles deviam testemunhar de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então o Senhor Jesus revelou para eles a condição deles em relação à missão e a abrangência da missão. Hoje, nós é que somos as testemunhas de Jesus. Esta é a nossa condição em relação à missão de fazer discípulos. Nós, a nossa geração, irmãos, temos que ir e fazer discípulos de todas as nações, sendo testemunhas de Jesus. Quanto à abrangência da missão hoje, é diferente da deles.
pela localização onde nós estamos. Então, a abrangência seria assim, tanto em Guarulhos, como em todo o estado de São Paulo. E no Brasil, e até os confins da terra. Então, nós vamos começar a fazer discípulos aonde? Aqui em Guarulhos. E no estado de São Paulo, ou seja, em outras cidades. E não só no estado, mas também, não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados. E não só no Brasil, mas também em outras nações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas antes deles irem cumprir a missão como testemunhas de Jesus, os discípulos, eles precisavam de algo indispensável, irmãos. O poder do Espírito Santo. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para eles, mas recebereis poder. Quando eles receberiam esse poder? Ao descer sobre eles o Espírito Santo. Aí sim, eles seriam testemunhas de Jesus, por onde quer que eles fossem. E esse poder, irmãos, nós sabemos, ele veio sobre a igreja lá em Atos 2, do 1 ao 4. No dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo cenáculo, no mesmo lugar. Eles deveriam estar no escuro como nós estávamos há pouco. Apenas uma velhinha ali porque eles estavam sendo perseguidos pelos religiosos da época e também pelo Império Romano. Então eles estavam ali naquele lugar chamado cenáculo, provavelmente no escuro, apenas uma lamparina só para quebrar aquelas trevas, e ali esperando a promessa de Jesus. E a promessa veio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então o poder, irmãos, que a igreja recebeu, não é físico e nem político, tampouco intelectual, mas um poder espiritual, pessoal e moral. E a fonte, irmãos, desse poder é o Espírito Santo. Ele é a fonte deste poder. Então esse poder foi dado a nós, à igreja. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. E você pode dar glória a Deus, viu, irmãos? Esse poder foi dado a nós, à igreja, para testemunhar de Cristo até os confins da terra, porque sem esse poder, irmãos, não há como fazer a obra. Nós precisamos do Espírito Santo. E olha só, ser testemunha de Cristo implica na disposição íntima de sofrer, ou melhor, de não só sofrer por Cristo, mas também de ser um mártir e sacrificar a própria vida por Cristo e pelo Evangelho. Ah, pastor, quando me falaram de Jesus, quando eu me converti, não me falaram nada disso. Então o Senhor está falando hoje para você. Ser testemunha de Cristo implica na disposição íntima, não só de sofrer por Cristo, mas também de ser um mártir e se sacrificar a própria vida por Ele e pelo Evangelho. Foi o que os apóstolos, irmãos, fizeram. Foi o que eles fizeram. Então, antes de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos, eles deviam estar lá nos cenáculos, eu imagino, receosos, com medo e assustados. Porque aquele que andou com eles durante 3 anos não estava lá. Mas aquele que andou 3 anos com eles disse: eu vou, mas vou mandar outro. Aleluias. Mas enquanto este outro não veio, irmãos, provavelmente eles estavam receosos, com medo da perseguição, né?
assustados. Mas, irmãos, a partir do momento em que foram cheios do Espírito Santo, todo o receio que eles tinham, irmãos, todo o medo, desapareceram. Desapareceram, irmãos. E tudo isso deu lugar ao quê? A intrepidez e a coragem para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então eles estavam ali, reunidos, cerca de 120, provavelmente receosos, com medo, mas a partir do momento que o Espírito Santo veio e encheu cada um deles, eles saíram dali, irmãos, e já se apresentaram ao mundo. As pessoas pensaram que eles estavam bêbados, mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então aquele medo, aquele receio foi embora, irmãos. E deu lugar ao poder de Deus. Eles passaram a ter coragem, passaram a ter intrepidez no Senhor. Amém, amados? Aleluias. Então o poder do Espírito Santo é absolutamente indispensável, irmãos, para testemunharmos a respeito de Cristo. É indispensável. Não foi à toa, irmãos, que Jesus mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo não, Jesus não mandou o Espírito Santo apenas para a gente falar em línguas, para a gente profetizar, para a gente ter visões, para a gente receber os seus dons. Não, o Espírito Santo foi dado, irmãos, de primeira para nós sermos testemunhas de Jesus. Aleluias. O Senhor não disse, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão profetizar, e vocês vão ter visões, e vocês vão receber dons. Não, vocês vão ser minhas testemunhas. Amém, irmãos? Então, olha só, é bom ser inteligente, esperto, ter conhecimento, talentos, né? Experiências na vida, treinamentos, habilidades, que mais? Ter eloquência na voz. Tudo isso, irmãos, é bom, mas sem o poder do Espírito Santo, irmãos, isso não tem valor nenhum para Deus. E a missão de fazer discípulos será um grande fracasso. Muitos têm ido, irmãos, na sua própria força. Mas essa obra não prospera. Não prospera. Se o Espírito Santo, irmãos, não agir em nós, se o Espírito Santo não agir dentro de nós, através de nós, entre nós, irmãos, a missão de fazer discípulos será um grande fracasso. O Senhor nos diz em sua palavra, lá no livro de Romanos, se alguém não tem o Espírito Santo, está escrito lá, se alguém não tem o Espírito Santo, este não é de Cristo. Você é de Cristo? Então você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Então você é de Cristo. Aleluias, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, por isso nós somos de Cristo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando alguém falou para nós de Jesus, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos na nossa vida o Espírito de Deus. Logo, nós somos de Cristo. Mas se nós somos de Cristo, irmãos, e temos o Espírito Santo, por que então ainda nos sentimos inseguros, receosos, com medo, de repente com vergonha, de pregar o Evangelho aos pecadores que ainda estão perdidos e fazer deles discípulos? Por que então, irmãos, que a gente ainda tem receio, medo, vergonha de fazer isso, de cumprir a missão? Mas pastor,
Mas eu não tenho vergonha, eu não tenho receio, eu não sou inseguro. É mesmo? É mesmo? Qual a última vez que se falou de Jesus para alguém? Qual foi o último discípulo que você fez para Cristo? Por que então, irmãos, ainda nos sentimos inseguros, receosos, com medo e vergonha de pregar a palavra? Se nós temos o Espírito Santo, se o poder de Deus está em nós, na pessoa do Espírito. Eu penso, irmãos, que uma das respostas para esta pergunta está escrito justamente no texto que nós lemos lá de 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler de novo 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 22. Lembram-se da pergunta? Por que ainda nos sentimos inseguros, receosos, com medo e com vergonha de pregar o Evangelho às pessoas, aos pecadores perdidos, e fazer deles discípulos de Jesus? De repente, uma das respostas está aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, olha só. Se apagamos o Espírito em nós, também impedimos sua obra e o seu poder em nós. Então, não apagueis o Espírito. Se o Senhor nos diz, irmãos, para nós não apagarmos o Espírito, é porque isso é possível. Se isso não fosse possível, o Senhor nem pediria isso para nós. Mas é possível, irmãos, a gente apagar o Espírito. Você é responsável por apagar o Espírito. Nós é que somos responsáveis por apagar o Espírito. É claro, o Espírito não quer ser apagado. Nós é que somos responsáveis por apagar o Espírito. Então, quando apagamos o Espírito, irmãos, o que acontece? Nós esfriamos espiritualmente. Porque de repente o irmão está frio espiritualmente? Porque o Espírito nele foi apagado. Porque de repente esse irmão apagou o Espírito na sua vida. E olha só, irmãos, estar frio espiritualmente significa o quê? Que é a nossa carne que está no comando. Porque se o Espírito Santo está apagado em mim, então quem está dominando aqui? Quem está ditando as ordens? Quem está mostrando os caminhos? A minha carne. É a minha carne, irmãos. Não é o Espírito. Por que não é o Espírito? Porque ele está apagado. Eu coloquei aqui alguns exemplos de como podemos apagar o Espírito em nós. Tem bastante coisa, eu vou falar uma por uma, tá? Quando não damos a ele a liberdade de agir, limitando ou impedindo sua obra em nosso meio. Quando tentamos fazer a obra de Deus sem ele. Quando o nosso eu e a nossa vontade se sobrepõem à vontade de Deus. Então Deus tem nos falado aqui a sua vontade. Então, quando a minha vontade sobrepõe à vontade de Deus, o que acontece com o Espírito de Deus que habita em mim? Ele fica apagado. Eu apago ele
na minha vida. Quando tornamos sagradas as nossas tradições e regras humanas. De repente eu tenho tradições na minha vida, regras no ministério, então isso é sagrado. Isso não pode ser mudado. Aí o espírito fica apagado. Quando tornamos sagrados também os nossos conceitos, nossas opiniões, nossos valores, nossos pontos de vista. Aí eu penso desse jeito. Embora o Senhor fale assim, mas eu entendo diferente. O espírito apaga. Quando não vivemos em unidade e em comunhão. Porque o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito da comunhão. Aleluias. Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Lembra-se da bênção apostólica? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito da comunhão. Então, quando não vivemos em unidade, em comunhão, ele fica apagado em nós. Quando não nos comprometemos cabalmente com o chamado de Deus. Quando somos negligentes, não fazendo, ou fazendo de qualquer maneira a obra de Deus. Quando há em nós falta de perdão. Tanto para perdoar, como para pedir perdão. Então imagine o Espírito Santo, irmãos, habitando em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E de repente Deus perdoou todos os meus pecados em Cristo Jesus. E de repente eu não perdoo o mal que o meu irmão me fez, eu não perdoo o mal que aquela pessoa me fez. Como que o Espírito Santo vai se sentir dentro de mim, irmãos? Apagado, triste. A Bíblia também diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Quando não nos reconciliamos com quem temos alguma coisa contra. O Espírito Santo fica apagado em nós, irmãos. Quando somos uma fonte de críticas destrutivas. Em outras palavras, quando a gente é fofoqueiro, irmãos. Quando a gente fala mal das pessoas. Quando nós pecamos e não nos santificamos. Quando não perseveramos diariamente na oração e na meditação da palavra de Deus. Então, se você quiser apagar o Espírito Santo na sua vida, faça isso. Tudo isso aqui. Agora, se você não quer, não faça nada disso. Ele vai estar aceso dentro de você. Mas também tem outra coisa, irmãos, que apaga o Espírito. Que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 22. Então, olha só, no 20 está assim, não desprezeis as profecias. Ou melhor, no 19, não apagueis o Espírito. Esse é o tema da mensagem. Não desprezeis as profecias. Nós podemos também, irmãos, apagar o Espírito, desprezando as profecias. Desprezando, rejeitando as profecias. Quando desprezamos e rejeitamos, por exemplo, as profecias, que são manifestações sobrenaturais de quem? Do Espírito. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós também apagamos o Espírito. Então tem tudo aquilo que eu falei há pouco, e tem isso também. Desprezar as profecias. Pastor, então nós devemos crer e acreditar em todas as profecias? Não. Mas pastor, não é Deus que está falando? De repente, não.
Não sei se eu passei para os irmãos lá do vídeo, do Data Show. Vamos ler 1 Coríntios 14, 29. Devemos então crer e aceitar todas as profecias? Não. Não, porque olha o que a palavra de Deus diz a respeito. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Então, olha o que está escrito. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 profetas. E os outros profetas julguem. Não o profeta, mas a profecia. Então, quem julga a profecia de um profeta são outros profetas, alinhados com a doutrina de quem? Dos apóstolos. Em que doutrina nós perseveramos? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, quem julga a profecia de um profeta são outros profetas alinhados com a doutrina dos apóstolos. Então, olha só, na nova aliança, porque nós estamos na nova aliança, a velha aliança passou. Na nova aliança, irmãos, ninguém é infalível, a ponto de ter autoridade para profetizar sozinho de forma absoluta. É extremamente perigoso, guarda isso no teu coração. É extremamente perigoso e irresponsável acreditar que toda profecia é de Deus. Talvez você esteja chocado ouvindo isso. Mas é o que a palavra de Deus diz. A profecia precisa ser julgada. Há aqueles que, quando profetizam, falam como se o próprio Deus estivesse falando. No passado, irmãos, tudo bem. Era desse jeito. Mas a nova aliança é diferente. Hoje, muitos que profetizam falam como se o próprio Deus estivesse falando. E geralmente eles usam a expressão, assim diz o Senhor. Para convencer que a sua profecia é de Deus. De repente, a pessoa faz isso até inconsciente, irmãos. Mas é errado. Porque, na verdade, o que a pessoa está dizendo, de repente, não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que está falando. Por isso, quando você profetizar, nunca use a expressão assim diz o Senhor. Nunca profetize também usando o pronome da primeira pessoa eu. Eu, o Senhor, te falo bem. Oh. Eu, o Senhor, te digo, Ângela. Eu sou contigo. Eu vou te ajudar. E é eu daqui, e é eu dali. E não é eu, irmãos. É Ele. Você percebe a diferença? É Ele. Vou dar um exemplo para os irmãos, que os irmãos vão entender. Vamos supor que eu não viesse hoje na igreja. E eu pedisse para o Alexandre, eu não vou poder ir na igreja hoje, eu gostaria que você dissesse isso e isso para a igreja. Tudo bem? Ele, tudo bem, pastor. Aí o Alexandre chegava aqui, irmãos, assim diz o pastor. Eu não vou poder estar com vocês hoje, porque eu estou enfermo, eu tive uma situação na família e eu
eu não posso estar com vocês hoje. Ele ia falar assim? Não ia, irmãos. A mesma coisa a Deus. Quando Deus entrega uma mensagem para o profeta tem que ser o porta-voz de Deus. E falar, olha, o Senhor falou isso. Para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo para você. Você compreende a diferença? O profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele recebe de Deus e entrega, não usando eu, e nem assim diz o Senhor. Porque no Velho Testamento, irmãos, toda vez que está escrito assim diz o Senhor, precisou ser registrado na Bíblia. Hoje, o que o Senhor precisava falar para a humanidade já está registrado aqui. Aleluias. Então, é porque somos falíveis. É porque somos falíveis que a palavra de Deus nos manda julgar as profecias. É porque a gente é falho, irmãos. É porque a gente é pecador. É por isso que Deus manda a gente julgar as profecias. E para isso, o ideal é que haja um ambiente corporativo, com vários profetas, totalmente alinhados com a doutrina bíblica, irmãos. Não existe esse negócio de ficar profetizando, irmãos, isoladamente. Porque a profecia precisa ser julgada. Então, as profecias, devem ser julgadas porque nós, seres humanos, somos passíveis de cometer erro. Toda a palavra profética deve estar perfeitamente harmonizada com a palavra de Deus. Talvez você já tenha recebido na tua vida uma palavra que disseram que era de Deus, mas que não batia com a Bíblia. As profecias e não os profetas devem ser julgados por outros profetas. De preferência, mais maduros. E sempre à luz das Sagradas Escrituras. Mas, olha só, quando sem esse julgamento das profecias, quando sem tal julgamento a gente acredita e aceita tudo aquilo que alega ser de Deus, quando não há esse julgamento, irmãos, e a gente acredita e aceita tudo aquilo que está dizendo ser de Deus, estamos incorrendo num gravíssimo erro. O de dar crédito a algo que Deus não falou e que Ele não concorda. E pior, passar a vida e ter expectativas na vida a partir de algo que Deus não falou e não concorda. Os irmãos entenderam? De repente, foi dita uma profecia, não foi julgada, e essa profecia não veio de Deus. Veio da onde então, pastor? Da carne. Irmãos, toda manifestação espiritual tem 3 fontes. Guarda aí no seu coração. Vem de Deus, da carne ou do diabo. Então, de repente, recebeu-se uma profecia muito bonita, mas não veio de Deus. Não passou pelo julgamento. Mas a pessoa acreditou e aceitou aquilo na sua vida. E ela passa a viver e a ter expectativas na vida a partir disso que ela recebeu. E ela vai viver o resto da vida, irmãos, frustrada.
frustrada. Porque toda profecia precisa ser julgada. Geralmente, irmãos, quem anda atrás de profetas e profetisas, porque tem gente que anda atrás, irmãos, fica sabendo de um profeta, de uma profetisa, não vê a hora de ir ali. Então, geralmente, quem anda atrás de profetas e profetisas, na verdade, está no engano. Pois não sabe ainda que toda palavra profética precisa ser julgada por outros profetas. De repente, a pessoa até ouviu alguma vez falarem isso, mas não lembra. Ou, de repente, não sabe que a profecia ela precisa ser julgada à luz das Sagradas Escrituras. Então, de repente, a pessoa vai no lar onde tem lá o profeta. Geralmente não é na igreja, a pessoa fica em casa. Geralmente esses profetas atendem em casa. Geralmente eles não costumam vir para a igreja. É isso mesmo, irmãos. Eles não têm comunhão com os irmãos da igreja, não têm comunhão com o pastor. Eles fazem parte da igreja, eles dizem. Mas eles vão na igreja quando Deus manda. Porque eles são profetas. Eles são assim com Deus, Deus fala direto com eles, então... hoje Deus falou para mim não ir na igreja. Vou ficar assistindo Fantástico. Vou ficar assistindo meu futebol. E não vai para a igreja. Então, de repente, a pessoa vai num lar assim. E quem está ali? O dito profeta e a pessoa. Aí a pessoa começa a falar assim diz o Senhor, assim diz o Senhor e assim diz o Senhor. E a pessoa começa a ouvir, começa a chorar. Porque o que está sendo dito para ela é coisas que agradam a carne dela. Geralmente é isso. Coisas que vão agradar a carne, a alma da pessoa. Vai agradar a cobiça da pessoa. Tudo bem. Vocês imaginam esse ambiente? Tudo bem, a pessoa falou, quem julgou tudo isso? Ninguém, irmãos. Ninguém julgou. A pessoa que foi lá vai julgar como? Se ela foi lá, ela não tem tanto entendimento da palavra. Então vai julgar como? Não vai, então vai viver frustrada. Até o dia que Deus chegar para ela e falar, olha, lembra aquele dia que você foi lá? Não, era eu que estava falando. Eu nunca falei aquilo. Na verdade, não era para você ir para Tarsis, mas para Nínive. Falei certo? Porque às vezes o filho, não era para você ir para Tarsis. Era para você ir para Nínive. Então muitos estão assim, irmãos. Estão indo para lugares que Deus não mandou. Achando que foi Deus. Então, não desprezeis as profecias verdadeiras. Aquelas que têm origem no Espírito Santo pelo dom da profecia. Então, não desprezeis as profecias, não tem a ver apenas, irmãos, com a manifestação do dom da profecia e dos demais dons do Espírito, mas também com o Evangelho de Cristo. Porque em Deus nos fala através do Espírito Santo. Então, quem fala com a gente, irmãos? Jesus, através do Espírito Santo. Vamos ler Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Jesus, ele instituiu, irmãos, uma nova aliança, que foi selada com seu próprio sangue. E essa nova aliança na qual ele fala, não mais os profetas, mas ele fala através do Espírito Santo, é o cumprimento da velha aliança. Né? A nova aliança é o cumprimento da velha. Então, o Senhor Jesus Cristo é em si, a revelação de Deus para os homens. Deus falou no passado com os homens através dos profetas. Nesses últimos dias, tem nos falado através do Filho. Então, Jesus Cristo em si é a revelação final de Deus aos homens, irmãos. Então, os homens, a humanidade, tem que acreditar em quem? Em Jesus. Em Jesus, porque ele é a revelação final de Deus para a humanidade. Os profetas na velha aliança falavam por Deus, mas Jesus Cristo é Deus e ele fala como Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Portanto, como está escrito lá em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se eu não ouço o que o Espírito diz, eu estou apagando ele na minha vida, irmãos. Se eu não ouço o que o Espírito de Jesus está falando, eu apago ele na minha vida. Eu também escrevi aqui algumas coisas que o Espírito de Jesus tem nos falado nos últimos cultos e que não deveríamos desprezar para não apagar o Espírito dele em nós. Então apagamos quando rejeitamos as profecias nos entregue através dos profetas que Deus levanta na igreja. Profecias essas que devem ser julgadas. Mas também apagamos o Espírito quando rejeitamos, desprezamos o que Jesus fala. Através da sua palavra, através das pregações, de repente através de um cântico. Porque Deus fala, Jesus fala. Então eu coloquei algumas coisas aqui que Jesus tem nos falado nos últimos cultos e que não deveríamos desprezar. Para quê? Para não apagar o Espírito em nós. Então vamos lá. O Senhor nos disse, Jesus nos falou, para voltarmos ao primeiro amor. O que nós deveríamos fazer? Voltar para o primeiro amor. Lembra-te, arrependa-te e volta. Lembra-te onde você caiu. Se arrependa e volte ao primeiro amor. O Senhor também falou que devemos ser generosos em dar e prontos para repartir. Você tem sido generoso? Você tem sido pronto para repartir o que Deus te dá? Se não, o Espírito está apagado. O Senhor também falou como a palavra de Deus deveria impactar as nossas vidas. Como deveria estar a nossa vida como discípulos após tudo que o Espírito de Jesus já nos falou. Porque de repente, irmãos, eu estou trocentos anos na igreja. E Deus fala, e minha vida não muda. Eu sempre cometo os mesmos erros, os mesmos pecados. Eu sempre caio nas mesmas coisas. Parece um círculo vicioso, né? A pessoa está vivendo, quando chega naquele momento, pum, cai. Aí vai indo, vai, cai.
Então, como deveria estar a nossa vida como discípulos após tudo que o Espírito de Jesus já nos falou? Irmãos, a gente deveria estar, irmão, flutuando espiritualmente. Não ia caber gente aqui, irmãos. Através do nosso ministério de ganhar vidas. Que mais? Que Jesus é o que de mais precioso nós temos na vida. Ele é o nosso tesouro. O Senhor também disse, tudo isso aqui é recente, né, irmãos? Que devemos imitar a Deus. Jesus disse, vocês precisam imitar a Deus. Indo se reconciliar com as pessoas com quem vocês têm alguma crise, algum problema para resolver. Principalmente com seus irmãos em Cristo. Porque Deus, Ele me enviou, né, Jesus... porque Deus enviou Jesus justamente para vir até nós. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus reconciliando consigo mesmo o pecador. Então, se Deus veio na pessoa de Jesus para se reconciliar com quem estava brigado com Ele, então eu tenho que imitar Deus. Eu também tenho que ir até as pessoas com quem eu tenho alguma coisa para resolver. E resolver. De verdade, irmãos. Mas para isso, o Senhor disse, eu tenho que amar as pessoas como Deus me ama. Eu tenho que perdoar as pessoas como Deus me perdoa. Eu tenho que ser manso e humilde como Jesus. Porque se não for assim, irmãos, não haverá perdão, não haverá reconciliação. E uma vez reconciliadas as pessoas com que a gente tem que reconciliar, o Senhor falou que a gente ia ficar livre de uma prisão espiritual. Porque quem tem alguma bronca, irmãos, com alguém, e não resolveu até agora, está preso espiritualmente. Talvez a pessoa até diga, mas eu não acho assim. Tudo bem, você pode até não achar, mas você está. Você está preso espiritualmente com essa pessoa. Tem dia que você dorme até com ela. Você está lá no seu leito, aí você lembra da pessoa, o que ela fez por você, você já nem consegue dormir. Ou de repente você está no seu trabalho, lá trabalhando, aí vem no seu pensamento o que ela fez por você, e você já fica irritado, e ela fica ali trabalhando com você, te atrapalhando. Ela atrapalha a sua vida. Então isso, irmãos, é uma prisão espiritual. Sim. Mas quando há reconciliação, como o Senhor diz aqui, da maneira correta, quando há reconciliação, a gente fica livre desta prisão na qual estávamos. Para quê? Para reconciliar os perdidos com Deus. Então, por que eu não reconcilio os pecadores com Deus? Porque eu estou numa prisão. Então, quando eu saio dessa prisão, estou livre. Estou livre e vou pelo mundo afora, sendo testemunha de Jesus. E fazendo discípulos, irmãos, de todas as nações. E reconciliar os pecadores perdidos com Deus, irmãos, é a nossa missão. Todos os irmãos percebem que tudo está ligado, não tem para onde correr, irmãos, não tem para onde fugir. Ou a gente é de verdade discípulo do Senhor, irmãos, ou de repente a gente é só simpatizante do Evangelho, simpatizante da pessoa de Jesus, ou de repente a gente é apenas frequentador de igreja. Então, se você ainda tem receio, medo e vergonha de testemunhar de Jesus e de fazer discípulos, saiba que é porque você tem apagado o Espírito na sua vida. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho jeito para falar, eu não sei o que falar, eu tenho vergonha, eu tenho um certo receio. É porque o Espírito está apagado em você, irmãos. Sai dessa prisão que você vai ver. Uma intrepidez sobrenatural e uma coragem sobrenatural vai invadir a tua vida. Porque não vai ser você. De repente você quer fazer a obra de Deus na sua força. Não dá certo, irmãos.
Tem que ser na força e no poder do Espírito. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É tudo pelo Espírito, irmão. Sem o Espírito nós não somos nada. Então você é o único responsável por apagar o Espírito na sua vida. Não coloque a culpa no seu irmão, na sua família, na igreja, no líder, naquele, nesse. Não, a culpa é sua. É você que apaga o Espírito na sua vida. E de repente você pode estar apagando o Espírito Santo na sua vida por desprezar o que Jesus tem falado. Porque de repente você não tem ouvido profecias, né? Através do dom da profecia do Espírito Santo. Mas você tem ouvido Jesus falar. E de diversas formas. Então, de repente, você pode estar apagando o Espírito na sua vida, desprezando o que Jesus tem falado. Hoje, o Senhor te lembrou de algumas coisas que você ainda faz. Fala a verdade, irmãos. Hoje o Senhor te lembrou de algumas coisas que você ainda faz e que tem apagado o Espírito na sua vida. Então, após ouvir esta mensagem, o que você pretende fazer? Você vai continuar apagando o Espírito na sua vida e não cumprindo a missão? Ou vai deixar de desprezar o que Deus fala a você, seja de que forma for, e obedecê-lo? Eu espero que seja a segunda parte. Até aqui tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Vou encerrar essa mensagem dizendo o seguinte. Talvez você não se lembre de muitas coisas que o Senhor falou hoje. Mas como o esboço da mensagem é publicado no site, então, a partir do momento que esse esboço aqui for publicado no site, você vai lá e acessa esse esboço. O Senhor até falou recentemente, para todos os dias a gente lê um esboço lá. Porque tudo que está lá foi o que Ele falou para a gente fazer. E se eu leio os esboços e eu não fiz o que Ele falou, eu estou apagando o Espírito. Porque tem coisas, irmãos, que Deus pediu para a gente fazer, que a gente não está fazendo. Aí é perigoso. Bom, Deus falou, mas eu não vou fazer. Agora, se Deus falou e você está lutando com todas as suas forças para fazer, mas de repente você não conseguiu até agora, mas você está se esforçando e lutando para fazer o que Ele mandou, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Agora, se você não estiver nem aí, não espere ajuda. Não espere. Então, a partir do momento que esse esboço for publicado, você acessa ele e leia todas as coisas que podem e que têm apagado o Espírito na sua vida. Então, não leia somente para saber delas, mas deixá-las de fazer. E após saber o que tem apagado o Espírito na sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai orar a Deus e pedir perdão para Ele. Perdão por ter apagado o Espírito dele na sua vida. Imagine, irmãos, Deus habita em nós. E de repente esse Deus está triste, irmãos. Ele está triste. E por um lado eu estou alegre, feliz na carne. Porque se eu não sou espiritual, irmãos, eu sou carnal. Se eu não sou espiritual, irmãos, eu atendo à vontade da minha carne e da minha alma. E eu vou fazer o que eu bem entendo da minha vida e... Então peça perdão a Deus.
Leia lá. E se você lembrar de algumas coisas, coloquei algumas coisas, mas deve ter mais coisas. Leia lá. E aquilo que se identificar com você, peça perdão para Deus por ter apagado o Espírito dele na sua vida. E uma vez perdoado, porque Deus perdoa. A gente é difícil perdoar. E Deus perdoa, irmãos, e a Bíblia diz que ele não se lembra mais. E uma vez perdoado por Deus, sabe o que você vai fazer? Diariamente, a todo instante, você vai buscar o Senhor e o poder dele. Você vai orar fervorosamente, você vai meditar a palavra, você vai se santificar, você vai se abster de toda forma de mal, você vai se encher mais do Espírito Santo. Sabe o Espírito que estava apagado? Você vai fazer tudo isso para se encher dele. Se apagar o Espírito é responsabilidade. Se o Espírito está apagado, você é o responsável. Para encher-se do Espírito, você também é. Está escrito lá, enchei-vos do Espírito. Quem tem que fazer isso? A gente. É claro, com a ajuda dele. Então o Espírito Santo vai ajudar você a se encher dele. Para você ficar cheio dele. E aceso dele, não apagado. Fazendo isso, irmãos, a chama do Espírito reacenderá em sua vida. Vai se reacender, irmãos. E todo receio, medo, vergonha de testemunhar de Jesus, tudo isso vai desaparecer, irmãos, e vai dar lugar para o quê? Para a intrepidez, para a coragem, para você abordar as pessoas, como é que fala, Jesus? Não de maneira leviana, mas dirigido pelo Espírito. Não de qualquer maneira, irmãos, mas dirigido pelo Espírito. Por que dirigido pelo Espírito? Porque agora você está cheio do Espírito. Você saiu da prisão espiritual. Aquela prisão que te prendia, você saiu dela. Porque você fez o que Jesus mandou. Então, fazendo isso, irmãos, sua mente vai ser renovada e sua vida vai ser transformada. Só que não faça isso só essa semana, irmãos. Faça isso, irmãos, diariamente, a todo instante da sua vida. Procure orar e meditar a palavra de Deus todos os dias, o mais que você puder. Se você puder orar e ler a Bíblia todos os dias, 1 hora por dia, faça isso. Se você puder fazer isso 2 horas por dia, faça. Mas, pastor, eu não consigo nem 5, então você tá ruim. Nem 5 minutos? Jesus amado. Pastor, é que eu preciso ver o TikTok, eu preciso ver o meu Facebook, eu preciso ver o meu Instagram, eu preciso postar isso, eu preciso postar aquilo, eu preciso alcançar não sei quantos likes, né? Não sei quantas... Eu preciso que tenha comentário lá nas minhas postagens, então eu não tenho tempo, Senhor. E outras cositas mais. Irmão, se a gente não se policiar, a gente vai satisfazer só a vontade da carne. Só a vontade da carne. Irmãos. Então, faça isso. Não só essa semana. Porque o Senhor, domingo retrasado, não me lembro, ele falou, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Não lembra-se dessa mensagem? Ele falou isso domingo, né? Para depois você vir fazer a sua oferta. Aí você foi para a sua casa, você obedeceu ao Senhor? De repente não. Mas Ele mandou você. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois você vem e faz a tua oferta. De repente você foi e não se reconciliou. E voltou. E quando você chegou aqui, sabe o que você viu? A sua oferta. Porque ele não rejeita a oferta. Ele só não aceita.
Ele não está aceitando a oferta porque ele não aceitou a sua vida, aquilo que você fez. Então hoje o Senhor está falando para a gente fazer tudo isso não só essa semana, mas todos os dias da nossa vida. A todo instante, o mais que a gente puder. Amém, irmãos? Amém. Então não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Esse versículo aqui, julgai todas as coisas, toma cuidado, hein? Porque assim, de repente, Deus está falando. E a tua alma não está aceitando. O teu espírito está vibrando lá, porque Deus está falando. Mas a tua alma está rejeitando. E de repente, a tua alma, ela vai julgar aquilo que não é bom. E vai rejeitar. Então, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, de repente, a tua alma vai julgar e vai chegar à conclusão que isso não é bom. E ela vai rejeitar. Não vai reter. Então, toma cuidado. Porque, de repente, aquilo que você está retendo é a palavra de Deus na sua vida. Então, de repente, eu julgo que algo é bom através da minha alma. Aí, como os jovens dizem, né? Aí vai dar ruim, irmãos. E dá mesmo. Amém, amados? Os irmãos recebem essa palavra? Os irmãos estão felizes? Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar.